Boa tarde, meu nome é Mariana, eu sou apresentadora do Talknet. Hoje eu estou aqui com uma pessoa muito especial, que vai ser o nosso primeiro convidado, que é o Walter. E aí, como é que vocês estão? Obrigado pelo convite, Mariana, fico muito feliz em participar. Vamos falar sobre muitas questões polêmicas, mas vai dar tudo certo. Sobreviveremos. Eu estava fazendo, como eu sou da área de exatas, eu fiz um cálculo de pão, assim, muito doido, a respeito da visualização do seu canal e dos seus vídeos. E deu uma média de quase 14 mil alunos te assistindo por vídeo. Uma coisa que, assim, me deixou impactada. Eu não tinha feito essa conta ainda, que legal. Fica aí baixo pra você, de nada. Eu fico muito feliz. É uma quantidade muito ampla, né? E aí você pega desde vestibulandos até pessoas que estão fazendo um concurso público mesmo, né? Que acaba que, dependendo da área que você for fazer, você vai ter algumas provas, né? Referentes a isso. Então, assim, eu mesma, quando prestei um concurso, eu tive que recorrer às plataformas digitais para poder estar me norteando, e ter esse conteúdo gratuito, isso é uma coisa muito boa, graças a Deus, né? Eu recebo mensagens de pessoas também de lugares diferentes do Brasil, que estão enfrentando desafios diferentes, provas vestibulares muito específicos, né? E uma das partes mais satisfatórias do meu trabalho é receber que um vídeo gratuito auxiliou, ajudou essa pessoa a chegar lá. O que eu queria mesmo era criar vaga, né? Eu queria criar vaga para mais gente poder estudar, né? Eu acho que o professor ele tem essa sensação de querer fazer mais. Mas fico feliz que dentro desses limites que a gente tem, dentro da realidade que a gente tem, eu estou ajudando algumas pessoas e outros professores estão ajudando outras pessoas também. Isso é ótimo. O que eu costumo falar? O professor de história foi até uma coisa que a gente já estava falando antes de começar a entrevista, né? Que o professor de história, ele é a pessoa que tem mais curiosidade e, ao mesmo tempo, é o mais fofoqueiro. Por quê? Ele vê tudo que rolou ali, e ele pensa todas as questões, né? Do tipo, aconteceu isso nessa época, isso aqui é um babado importante, vocês têm que saber. Aí desse babado a gente caiu nesse. Então, através das questões do passado, o professor de história faz você discernir sobre o que aconteceu e que refletiu no dia de hoje, como hoje pode refletir no amanhã. Então, ele molda muito, né? Então, eu acho muito interessante. E a gente pode fazer isso de formas tão diferentes, tão variadas. Acho que essa é a mágica de ensinar história. São infinitas formas de ensinar, infinitas mesmo, assim. Então, dá para utilizar recurso teatral, dá para você usar um figurino, dá para você usar música, dá para você usar filme, dá para você brincar de maneiras diferentes, dá para você usar o corpo das pessoas para fazer dinâmicas diferentes, dá para ir pelo viés da fofoca, dá para ir pelo viés da palhaçada e dá para ir pelo viés super sério e acadêmico até. Então, esse caleidoscópio aí de formas, de possibilidades de ensinar é o que me motiva e espero que de alguma forma isso esteja impresso, né, no projeto Se Liga e em outras aulas de história. Com certeza. É bom até que você me dê uma deixa para uma outra pergunta que eu ia te fazer, que é da onde que surgiu essa ideia maravilhosa de estar passando as aulas com o figurino, que, como eu te falei, eu achei babadeira, sua roupa de menina, aliás, muito bom o figurino. Para explicar sobre a época, assim, da onde que veio isso? Assim, é para ser lúdico mesmo, né? Vamos com sangue. Eu acho que isso começa comigo ainda dando aula. Na verdade, isso começa comigo aluno, porque no ensino médio, no terceiro ano do médio, eu fui apresentar um seminário sobre Revolução Cubana, e aí eu tive a ideia de, com a galera do meu grupo, a gente levar uns charutos cubanos. Não para incentivar o tabagismo, de forma nenhuma, era só uma composição de cenário, tá, gente? E aí, não era, tipo, fumando um charuto no meio da aula, não era isso. Mas aí, então eu acho que essa ideia é muito antiga minha de trazer algum recurso para uma apresentação. No Se Liga, a gente consegue expandir essas possibilidades, porque são muitas fantasias diferentes, de temas históricos diferentes. Então, no Se Liga, eu aplico uma ideia pedagógica minha, didática. Eu já via outros professores fazerem isso em outras instituições de ensino, né? Então, acho que hoje em dia fica cada vez mais difícil um professor criar algo totalmente novo.
mas ele pode se utilizar de recursos que já existam e criar uma simbiose, né, uma forma única de se ensinar. Então, já falando coisa aí que nem me perguntaram, mas assim, quem for professor e estiver nos escutando, é muito legal também se permitir criar sua própria forma de ensinar. Eu acho que o aluno respeita isso, eu tenho essa impressão. Acho que as pessoas respeitam que você fez aquilo com muita garra, com muito amor, e veio você naquele trabalho, e de alguma forma isso, na minha trajetória, me gerou reconhecimento. Me possibilitou que mais pessoas escutassem a esse professor de história. Sim, porque aí acaba que vira uma didática única, né? Eu acho que o ponto, que até uma das coisas que eu queria te perguntar é como que você faz para manter os seus alunos cativados na sua aula? E eu acho que criando a didática, a sua forma, né, que fique mais fácil de você transparecer e, óbvio, do aluno entender, cativa o aluno, né, indiretamente. Vou falar uma palavra feia aqui. Em uma palavra só, que me ajuda a fazer um vídeo com energia, aliás, todo o processo, né, porque não começa no vídeo, né, começa na pesquisa, depois passa por roteiro, termina em vídeo, publicação e tudo mais, é o tesão, assim, tem que estar com tesão. Várias vezes eu percebo que alguns trabalhos não tem tesão, aí eu falo, esse trabalho eu não quero publicar, sabe? Porque o aluno pode não gostar do tema que eu estou falando, mas quando você vê que a pessoa está muito inteira ali, você respeita. Sim. Sabe? Existe um respeito. Então, eu posso não gostar de todos os estilos musicais, mas quando eu vejo um artista de um estilo musical que não é o meu favorito, mas se entregando ali, eu vou respeitar aquele trabalho. Com certeza. Né? Então, acho que essa é a parada. É a entrega mesmo, né? É fazer com entrega. Não quer dizer que eu concorde com o fato de que professores no Brasil não são reconhecidos e ganham maus salários. Isso é um fato, né? Então, não quero dizer aqui que o professor tem que trabalhar por amor e não importa o dinheiro. Olha que a gente precisa de dinheiro. Eu trabalho nas redes sociais. E ainda que os números que a gente tem atingido são números legais, então tem um vídeo lá de Grécia Antiga com 2 milhões de visualizações. E eu fico muito feliz. Falo, caramba, 2 milhões de pessoas. Nossa, demais, né? E vídeos do TikTok, que agora nós temos dancinhas do TikTok que também foram pro YouTube, aí fica cada vez mais difícil, né? Aprender a dançar. Aprender a dançar. Eu tô tentando virar TikTok, mas é muito difícil. Tem coordenação motora para isso. Mentira. A ideia do Se Liga, ela surgiu através de como você trouxe ela, assim, depois que você se juntou como sócio, né? O seu start veio do tipo, poxa, eu preciso passar esse conhecimento dessa forma clara para mais pessoas através da internet, ou foi alguém que viu e assistiu alguma aula sua, ou pai de algum aluno que falou, cara, vamos investir que eu acho que isso aí tem potencial. Alguns professores falavam para mim, percebiam minha inquietude e falavam assim, olha, você vai acabar fazendo alguma coisa diferente de aula. Mas eu escutava isso e não levava muito a sério. Até que eu fui gravar uma resolução de um exercício de vestibular. Então, por exemplo, é um exercício do Enem. Eu fui gravar numa instituição de ensino, fui gravar a resposta de alguns exercícios de vestibular. E a pessoa que ia captar, a pessoa que ia me filmar, por coincidência, hoje é o meu sócio, se chama Ari. E essa pessoa me filmou e falou, caramba, você dá uma aula de um jeito diferente. Então, vamos montar primeiro, a ideia inicial foi montar um canal para o YouTube. E para mim estava ótimo, porque eu queria mais era falar mesmo, naquela vontade de gritar para os 4 ventos mesmo. Tá, beleza, vamos falar para o YouTube. Depois de as pessoas começarem a nos ouvir, nos assistir, que também veio através da ideia do Ari, a ideia de montar a empresa. Desse canal se tornar um projeto e esse projeto se tornar uma empresa. E hoje, claro, nós dois constantemente estamos evoluindo nessa questão de como é gerir uma empresa que a gente não sabia que ia virar uma empresa desse tamanho quando a gente começou. Então, é um desafio cotidiano, mas eu preciso ser humilde e dizer que a ideia de montar o canal, a ideia de montar a empresa não foi minha, foi do meu sócio. Ah, legal. Você foi convidado, né? Ele partiu com essa ideia e te convidou para que você... E a partir desse momento, a gente traz as nossas perspectivas de mundo, né? Que tem algumas semelhanças, né? Então, somos não herdeiros. Eu acredito que existe uma diferença grande na vida de quem é herdeiro e quem não é.
E eu falo isso com tranquilidade, porque eu sei que a maioria das pessoas não são. E você que é herdeiro, não quero te ofender. Só tô querendo dizer que, assim, não ser herdeiro é diferente de ser herdeiro. E não é meritocracia, pelo amor de Deus. Usa essa palavra comigo que eu fico agressiva. Ah, eu fico também. Eu tento levar pro humor, às vezes. A história, aliás, é um desafio, né? Porque em história a gente fala de tanta coisa triste, tanta coisa dura. Nossa, né? E eu tento trazer humor para deixar isso tudo menos duro, mas ao mesmo tempo eu fico me sentindo culpado, porque alguém pode se ofender, alguém pode falar, como você ousa fazer uma piada com um faraó egípcio que merece todo o seu respeito? Então, é perigoso, né? Mas estamos aí. Beleza. Aí o que eu queria ver com você também é se você tem alguma dica para a galera que está assistindo a gente, para os potenciais que podem vir a assistir, né, se tornarem talquins. Quais são as dicas e macetinhos, além de ir lá assistir as suas aulas no seu canal, é óbvio, de matérias que são recorrentes na área de história nos vestibulares. Aí, quando eu falo vestibular, eu estou tentando focar aqui no Enem. O PISM é muito difícil, né? Porque são 3 PISM, senão a gente ia ter que ficar num vídeo só disso. Não, demorou. Então, alô você que vai fazer o Enem nesse ano de 2022, ou pretende fazer o Enem do ano que vem. Vamos lá. O Enem é uma prova muito cansativa. Você vai fazer ela em 2 dias. Nesse ano tem 13 de novembro e 20 de novembro. Nesse primeiro dia, 13 de novembro, você vai fazer questões de linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e também vai escrever uma redação. Então, nesse primeiro dia, eu acredito que eu consigo ajudar melhor você. No segundo dia, você liga também, tem lá disciplinas, né, de ciência da natureza e de matemática. Mas no primeiro dia, você vai se deparar com a prova de história, com alguns exercícios de história e temas de história diluídos em outras questões, de filosofia, sociologia e até mesmo de linguagens, do antigo português. Então, beleza. Em história, o que mais vai cair? A história mais recente. Então, é muito mais provável, ou só mais provável, desculpa, matemáticos, é mais provável que caiam questões falando dos últimos 100 anos de história do Brasil. No máximo, vai 200 anos, aproveitar que esse ano a gente completa 200 anos de independência. Então, se eu fosse chutar um tema, chutaria independência do Brasil, porque 200 anos é um número marcante. E além da independência do Brasil, então, os temas mais recentes de lá para cá. Então, a gente está falando do Brasil Império e do Brasil República. No Brasil Império, a gente vai ter o primeiro reinado, o segundo reinado, falar do primeiro do Pedro I e do Pedro II. Basicamente isso. O período regencial lá no meio quase não cai. Que é um monte de treta, hein? Mas beleza, quase não cai. E aí, na República, aí a gente tem 6 repúblicas, né? Ou seja, desde 1889, a gente separa a história de lá para cá em 6 partes. A primeira delas é a que a gente chama de República Oligárquica, que é uma parte chata lá que falam de café com leite, já estão... Mas tá morrendo esse termo café com leite, acho que a gente não precisa se atentar tanto a esse período. É bom a gente se atentar ao período que vem depois desse, da República Oligárquica, que se chama Era Vargas. Nessa Era Vargas, a gente tem a Segunda e Terceira República. Olha como a Era Vargas é importante. A República 2 e a República 3 estão na Era Vargas. Ou seja, a gente vai falar do Getúlio Vargas, de como ele é um ditador, mas governou também fora de ditaduras. Então, Getúlio Vargas é uma sugestão muito forte para todos os anos, ainda que existam exceções, e no ano retrasado não caiu nenhuma questão de Era Vargas. Mas todo ano é muito possível que caia alguma. Depois da Era Vargas, a gente tem a Quarta República, ou chamada República Democrática, que é aquele período que tem o Dutra. Depois do Dutra tem a volta do Vargas, aí acontece o suicídio do Vargas. Aí entram 3 caras desconhecidos, que é o Carlos Luz, Café Filho e Nereu Ramos. Aí depois disso tudo ainda vem JK, depois o Jango, e depois o Jânio Quadros, ou melhor, depois o Jânio Quadros e por último o João Goulart. Aí acontece a ditadura militar, que é a Quinta República. Aí, de novo, como no vestibular vai cair os temas mais recentes, sugiro que a gente estude aí regime militar ou ditadura militar. Se você não gosta da ditadura militar, você chama de ditadura militar. Se você gosta, você chama de regime militar. Sugiro que você escreva ditadura militar lá no vestibular, porque senão vão achar que você gosta. E lá no vestibular não é legal que pareça que você gosta de uma ditadura militar com centenas de mortos presos politicamente e depois mortos, fora os quase 7 mil indígenas que foram mortos durante a construção da Transamazônica. Então não pega bem dizer nem que gosta da ditadura. Nenhum. Lugar nenhum, assim, né? Que eu tô tentando imaginar que ainda tem alguém que ainda é muito influenciado por um tio, sabe? Normalmente é um tio. Normalmente sempre é um tio, né? Porque aí a gente cai num outro ponto, que é
a partir da história que a gente consegue enxergar os erros do passado para ver como que a gente vai lidar no presente para que não dê merda no futuro. E aí, quando a gente fala de erros do passado, a gente está falando de fatos que aconteceram no passado. Esses fatos, professor, me corrija se eu estiver errado, eles precisam estar documentados para serem de fato fatos, né? Tem documentos provando que isso aconteceu. E aí, hoje, a gente tem um grupo de pessoas, de modo geral, todo mundo conhece essas pessoas. Eu conheço várias pessoas, assim, eu acredito que você também conhece. Você, Talquinho, está me assistindo, talvez você conheça, talvez você seja um. Eu espero que você não seja, porque isso é muito triste. Pessoas que pegam esses fatos e refutam ele com né? Ai, gente. Não existiu, que o nazismo não existiu, que a escravidão foi uma opção. Isso tudo, gente, é fruto de uma falta de informação surreal e, principalmente, falta de conhecimento histórico. Olha, eu não sei o que aconteceu de maneira mais forte. Se foi um movimento de desvalorização daquele conhecimento de muitos pesquisadores. Uhum. Eu sou professor de nível médio. Sim. Eu não sou um especialista em um tema histórico. Então, se eu for estudar a Revolução Francesa, eu vou me orientar a partir de pessoas que estudaram muito mais Revolução Francesa do que eu. Por exemplo, o professor Daniel Gomes de Carvalho, que faz parte da equipe do Se Liga. E trabalha como professor da UNB. Então, essa humildade de você, vou repetir a palavra humildade, de você reconhecer que existem pessoas que sabem mais do que você nos mais diversos assuntos. Eu sou professor de história e existe uma penca de professor de história que sabe mais que eu. E aceitar isso e lidar com isso numa boa, nossa, para mim é fundamental para que a gente possa não continuar nesse processo de desvalorização do conhecimento científico, acadêmico, né? Poxa, que demora muito para a gente chegar lá. E aí, simultâneo a esse movimento de desvalorização desse conhecimento acadêmico, eu acho que está tendo uma hipervalorização da opinião. Sim. A opinião, ela é muito da hora, Eu vou adorar sentar numa mesa aí com amigos e falar muita opinião groselha. E fazer um monte de inventar regra. Oh, como a gente gosta de inventar regra. E na mesa do bar, cai muito bem, inventa sua regra lá. Você Sim. pode inventar sua regra, tudo bem. Mas aí, pela terceira vez, eu vou falar humildade de perceber que uma coisa é uma opinião que você criou e ela tem o seu lugar. Outra coisa é um conhecimento que a nossa sociedade produziu. Tem um outro lugar. Uma coisa não exclui a outra. Então, existir lá, sei lá, estatísticas 1000 sobre a economia do Brasil, não vai fazer minha opinião sobre ideologia ser diferente. Eu ainda acho que pouca gente manda em muita gente. Mas eu não posso refutar essas informações que estão lá. Ou que refutar aquelas informações que estão lá, ou vão me fazer parecer bobo, ou vai me distanciar de conhecimento. E eu não sei se eu estou falando groselha agora, porque é só uma impressão minha, e novamente não tem uma fonte, não tem um dado. A impressão que eu tenho é que as pessoas estão com medo de reconhecerem que elas sabem pouco. Sim. E aí reconhecer que sabe pouco é tão constrangedor que é melhor fingir que eu sei. Você tá ligado que você não manja. E aí você tira de fontes da sua cabeça coisas. Mas você insiste que, tipo, não, eu sei sim. Porque aquela pessoa que eu confio falou uma coisa pra mim. Então eu vou levar aquilo que aquela pessoa que eu confio falou. E aí gera uma coisa que é até uma autocrítica. O aluno que assiste uma aula de história do professor Walter, ele não tá preparado para debater história na ONU. Sabe, ele tá preparado para resolver um exercício de vestibular. Ele tá preparado para refletir um pouco sobre a história do Brasil e tudo bem. Mas o caminho para você ser conhecedor de um assunto é um caminho muito longo. Eu estou estudando história faz, sei lá, 15 anos. E, eu sei isso aqui, Sabe? Então, eu não sei que confiança é essa que uma pessoa tem de depois de assistir um vídeo, depois de ler um livro, ela se sente conhecedora de um assunto. Né? Nossa, que confiança! Eu queria ter essa confiança aí. Eu não tenho. Eu estou estudando faz 15 anos e eu ainda, revejo muita coisa antes de falar. Dá estudo, né?
Pois é. E agora que a gente entrou nesse ponto chato, né, de, tipo, pessoas de falta de conhecimento, aí eu queria ver com você a respeito do índice, né, de evasão das escolas. Porque a gente sai de uma situação chata e entra na outra. Que a gente tem percebido, a minha professora não trouxe exatamente, porque eu sou pessoa de números, né, ela não trouxe exatamente quanto de evasão que tem acontecido. O ponto é que aumentou de uns anos para cá. Aí, assim, sobre essa parte do professor, como você, como professor, enxerga isso? Porque é óbvio que a gente tem que levar em consideração o momento que a gente está vivendo, né? Então, assim, economicamente falando, tá? Então, existe de fato, às vezes, a necessidade real do aluno ter que sair da escola. Meu irmão teve um amigo que teve que sair da escola para poder ajudar a complementar a renda, porque senão seriam despejados. Então, só uma situação que a gente não tinha antes, que a gente tem agora. Sim. E como professor, eu sei que deve ser difícil, porque eu não sou professor e meu coração aperta ouvindo uma coisa dessa. Como é que você fica com isso? Eu conheço uma professora de escola pública da Zona Norte de São Paulo. Mandar um abraço para quem estuda na escola Alberto Santos Dumont, na Vila Maria. E nessa escola pública, a diretora me conta que são muitos desafios financeiros. Em algumas situações, os funcionários públicos fazem vaquinha. Sim. Né? A gente sabe que isso acontece. Minha mãe trabalha no hospital público e também conta que lá dentro do hospital público tem as vaquinhas lá para eles terem material hospitalar. Então, chegou nesse momento, né? Não que a gente um dia tenha super saído dele, mas esse momento se agrava, em que o brasileiro volta a ter que assumir que vive num país muito problemático, né? Um país muito pobre. Eu acho que em algum momento o brasileiro, talvez de grandes cidades, tenha a ilusão de que a gente vive num lugar melhor do que realmente é. Acho que com todas as estatísticas recentes, o brasileiro vai ter que se dar uma atualizada aí, né? Apertar um F5 aí e ver que a gente tá pior do que a gente pensa, né? Eu vejo o professor, eu vejo o funcionário público ligado à política pública, ligado à saúde, ligado à educação, eu vejo essas pessoas no limite. Eu acho que essas pessoas têm que sobreviver. O que eu espero de um professor público hoje é que ele sobreviva. Eu não espero nada mais de um professor público. Eu acho que a sociedade tem que esperar de várias pessoas antes de esperar mais do professor público. O professor público está sangrando. Ele precisa de ajuda, sabe? Então, toda vez que a gente for discutir o que a gente pode fazer em educação, acho que começa por como ajudar os professores, como ajudar os alunos. Porque do professor não dá para esperar mais nada. Ele já está com carga horária lotada, ele já está com salário precarizado. Quando eu dava aula em escola, quando eu dava aula em ensino presencial, sábado e domingo eu passava corrigindo prova. Então não tem vida social. Você ganha mal para não ter vida social. Então, assim, o que eu espero, eu não sei se ainda é momento de ter esperança. É difícil ter esperança, mas o educador, por norma, ele é bom nisso, né? Exatamente. Eu acho que a esperança do educador hoje está sendo testada e eu espero de coração que a gente tenha uma mudança muito grande no comportamento político nosso. E eu não digo isso em relação só a eleger um presidente ou outro. Eu digo isso, eu gostaria de chamar a atenção para os cargos legislativos. Se votar em Zé Gravatinha de novo, mano, não vai adiantar botar o Jesus Cristo lá de presidência, não, que o cara não vai conseguir aprovar lei nenhuma. Então, assim, eu sugiro fortemente que a gente preste atenção em quem que vai votar para cargo legislativo. Acho que a minha esperança hoje é que venha mais política pública a partir do legislativo também. Porque senão fica essa ideia populista, né, de que só um chefe do executivo vai nos redimir. E essa ideia eu acho ruim, porque são 3 poderes, não é um só. Sim. Aí fica até um gancho que você me deu muito bom, que é para deixar aqui para a galera que está assistindo os Talkings, que são menores de idade, ainda não fizeram título de eleitor, galera, ainda dá tempo, é importante, parece que não, em alguns momentos a gente fica refletindo para ver se de fato o nosso voto faz a diferença, mas estou aqui com o professor de história para falar que faz, não é, professor? Eu confesso que quando eu tinha 14 anos eu achava que eu não interferia em nada. Sim. Eu achava assim, mano, dane-se o que tá rolando.
A minha fita, a minha caminhada individual não tem nada a ver com essa caminhada dos caras aí. Aí depois você percebe que tem. Eu tô cansado de falar de subtração. As coisas só diminuem, só pioram. Tô cansado disso, mano. Vamos falar de projeção aí, de coisa pra cima aí um pouquinho. Senão aí o professor de história fica o chatão, que só fala de problema, só fala de estatística, só fala de números negativos, do PIB. Pô, me dá um tema bom pra eu falar aí daqui a pouco. Exatamente. Por falar em tema bom, vamos lá, professor. Qual que, de todos os temas que você tem, qual que é o seu favorito? Que aí eu vou puxar a sua palavra, que eu gosto muito, que é a palavra tesão. Qual que é o tema que você fala assim, olha, hoje é minha aula, ninguém me segura, que eu vou soltar fogo, já é difícil, eu adoro. Olha, eu gosto de maneira geral, história do Brasil. Porque eu gosto muito de conhecer a nossa história, de dentro para fora. Então, por exemplo, eu vou adorar falar sobre o bairro que eu cresci, que é a Vila Carrão, Zona Leste de São Paulo, Jardim Aricanduva para alguns, e a partir desse bairro falar de uma Zona Leste, a partir da Zona Leste falar de uma capital São Paulo, falar de uma região metropolitana, falar do estado de São Paulo, falar do Sudeste, falar do Brasil. Então, esse exercício de partir do individual para o geral me dá tesão, sabe? Porque fazendo esse exercício eu me vejo na história. Quando eu vou direto para uma Revolução Francesa, eu não vejo uma ponte direta entre você e eu e a Revolução Francesa. Então, eu gosto de fazer essa linha. Então, eu gostaria de, por exemplo, conversar sobre sua família, sobre as pessoas do seu bairro, para depois entender, peraí, de onde veio isso aí? Né? Eu gosto muito de ouvir o podcast do Mano Brown, e um padrão dele é perguntar sobre a ancestralidade das pessoas. Ele pergunta sobre os avós das pessoas, né? E isso eu acho muito legal, esse exercício de saber, pô, de onde a gente veio, né? Sim, não. Eu, particularmente, eu invejo esse poder de anulação daquilo que você não quer que exista. Isso me faria tão feliz. Desconsidera, nossa. Sabe, aquilo não me faz feliz. Não existiu. Uau. Inventaram, né? Não seria muito feliz. Foram simplesmente exiladas e torturadas na ditadura. Todos os seus traumas individuais não aconteceram. Foi ótima. Não, gente, foi uma ditadura. Ditadura não, bom. Tem até aquela frase mesmo, né? Que não estamos preparados para essa conversa, né? Exatamente. É difícil, mas a gente tem que estar, né? Eu sou a pessoa que bota o dedo na ferida mesmo. Perdi muitas amizades por conta disso, mas assim, a gente tem que conversar sobre isso, né? E acaba que a gente fica postergando, sem machucar tanto, para não ofender e tal. O que eu quero dizer é isso mesmo. Eu quero dizer que se a pessoa nem reconhece o que aconteceu e não difere daquilo que não aconteceu, é como se a gente ainda não estivesse pronto para conversar sobre isso. E a gente precisa estar. Então, por favor, vamos fazer esse exercício aí de aceitação de que você brasileiro, você brasileira, você brasileira, que vocês cresceram num lugar muito duro, muito treta. Não tem como fingir que não. Então, não tem como os brancos fingirem que não são desse lugar de história de um racismo tenebroso. Não tem como fugir, mas é desconfortável. Imagina como não era desconfortável fazer parte daquilo tudo. Imagina pra galera que sofreu aquilo lá, né? Então assim, a gente vai sim passar por alguns desconfortos. Então tá aí, então tudo volta para esse mesmo lugar que é. O professor de história é o cara que talvez vai lembrar de coisas que você queria esquecer, e talvez por isso muitas pessoas não querem escutar o professor de história. Diferente do dentista, que às vezes você ou vai lá ou você vai ficar sem dente, o professor de história, muitas pessoas conseguem simplesmente, evitar. Eu vou evitar até o fim. E aí, evita até o fim. E aí vira aquelas conversas de táxi, né? Pois. Eu peguei poucas vezes táxi na minha vida, mas tem esse padrão aí. As conversas, elas tendem para um lugar obscuro. Né? Sem saber para onde você está indo, ou o taxista entra e fala, cara, hoje é o último dia, só vamos, né? Eu não vou mais tomar o seu tempo. Eu queria muito agradecer a sua participação aqui. E eu queria muito trazer uma frase muito bonita de um filósofo que eu gosto muito, que ele é de outra galáxia, mediante a tudo isso que a gente conversou aqui agora, que é o ET Bilu, que é busca e conhecimento.
Eu tava super esperando. Nossa, quem vai ser esse filósofo louco? Pô, fui esses dias aí pra São Tomé das Letras e caramba, quantos ETs, hein? Pois é, eles estão entre nós, gente. Aí que eu queria saber. Se quiser ver ET, é só ir pra lá, hein, gente? Você quer fazer algum complemento a essa frase? Ela já é uma frase de muito impacto, mas assim, o complemento, divulgação das suas redes sociais, caríssimo professor. Hora é agora. Fique à vontade para falar conosco. Como frase de efeito, nesse momento, nesse ano de 2022, sobrevivam de verdade, porque é muito mais legal dar aula quando tem pessoas vivas te escutando. E sobre redes sociais, eu não trabalhei muito minha mediunidade ainda, sabe? Eu ainda preciso dos vivos para trabalhar. E redes sociais, vocês podem encontrar tanto as redes do Se Liga. Então, para quem quiser um curso para poder ir bem no Enem, no vestibular, tem o site seliga.com.br. Estamos também no Instagram, no TikTok. Agora, se você quiser conversar com o Walter, porque o Walter te irritou, te incomodou, te provocou, qualquer sensação aí, você pode também procurar as minhas redes próprias, Walter Sola. Então, @Walter Sola, você vai me achar no TikTok também, no Instagram também. No TikTok você faz dancinha, professor? Fala que não, por favor. Eu ainda não faço. Ainda não. Eu ainda não faço, porque eu estou tentando descobrir uma dancinha que soe o menos constrangedor possível para todos os envolvidos. Enquanto isso, eu só vou ficar mais na falação. Melhor. Eu acho melhor também, eu não nasci para fazer dancinha de TikTok, não. Então, pessoal, para vocês estão vendo a gente aí, a gente está encerrando, mas vocês não precisam ficar chateados, porque toda semana vai ter um convidado especial. Hoje eu quis trazer o professor Walter, porque, nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa muito de um professor de história nas nossas redes sociais, e um professor que ensina história como ele, caracterizado de múmia, que é coisa melhor do que isso não existe. As fantasias vão atacar novamente em breve, e obrigado pela oportunidade novamente, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo cenário, parabéns por todo o desenvolvimento de toda a matéria, de tudo. Muito obrigado. Estou muito feliz de ter participado, e contato aberto, qualquer coisa é só gritar. Show. Aí eu vou pedir para vocês que estão nos acompanhando, irem lá e, se possível, bombardearem a rede social, tanto o professor Walter quanto o Se Liga, colocarem uma hashtag Vim pelo Talking Show ou Vim pela Caipora, porque cabelo laranja, e aí, só para a gente saber como que está sendo o nosso engajamento e continuar, porque os próximos entrevistados, alguns também serão professores. Que bom, que todo mundo pode chamar de caipora. Eu vi que tava lá só para os íntimos. Eu falei, então... todo mundo é íntimo. Todo mundo é íntimo, todo mundo caipora. Prazerzão. Até a próxima. Obrigada pela oportunidade. Um beijão para você. Um beijo. Até a próxima.